Capítulo 13. Uma espera e um triunfo. Foi um plano e tanto. Poliana montou em 5 minutos e o revelou à Sra. Carroll, que não achou, como deixou claro, nada de extraordinário nele. Tenho certeza de que vai dar certo, disse a mocinha em resposta às objeções de Ruth. Pense só como poderíamos fazer tudo com facilidade. A árvore está como estava. Só retiramos os presentes e a gente pode arranjar outros. Não vai demorar muito até a véspera do ano novo. Ela ficará alegre de vir. A senhora também não ficaria se só tivesse tido no Natal os pés doendo e uma torta de galinha? Isso é impossível. Já se esqueceu de que nem ao menos sabemos o nome daquela moça? Não sabemos. Isso é engraçado, pois a conheço muito bem, replicou Poliana sorrindo. Sabe, no passeio público conversamos bastante, um papo agradável, e ela me contou como vivia sozinha e me disse que achava não haver maior solidão do que entre a multidão de uma cidade grande, porque ninguém dá atenção a ninguém, ninguém se preocupa com as outras pessoas. Sim, havia um homem que prestava atenção, mas era atenção demais, e ela achava que o tal tipo não devia lhe dispensar tanta atenção. Engraçado, não é? O fato é que ele apareceu no passeio e queria que ela o acompanhasse a certo lugar. Só que ela não quis ir. Era um moço bonitão. Então ele começou a ficar com raiva. É feio as pessoas ficarem furiosas, não é? Hoje havia uma freguesa lá na loja que fez um monte de grosserias àquela moça. Uma coisa feia. A senhora vai me deixar acender a árvore de Natal na véspera do Ano Novo, não vai? E convidar aquela moça da loja e Jamie, não é? Jamie está melhor e há de gostar. Jerry terá de trazê-lo na cadeira de rodas. Temos de convidar Jerry também, é claro. Sim, é claro, Jerry também, ironizou Ruth. Mas e por que apenas Jerry? Ele deve ter muitos amigos que gostariam de vir e... Sra. Carroll, eu posso? Atalhou Poliana entusiasmada. A senhora é muito boa, eu queria tanto. Tomada de surpresa e desorientada, Ruth começou a dizer. Não, Poliana, Mas Poliana, não tendo entendido bem o sentido de suas palavras anteriores, se mostrava cada vez mais entusiasmada. A senhora é muito boa mesmo, e não adianta dizer que não é. Acha que vou ter uma festa maravilhosa. Podem vir Tommy Dolan e sua irmã Jane, os 2 filhos dos MacDonald e 3 meninas que não sei como se chamam e que moram abaixo dos Murphy. E muito mais gente, se houver lugar para todos. Imagine só como vão ficar alegres. Acho que nunca tive nada tão bom em toda a minha vida, e devo isso à senhora. Posso começar a fazer os convites, para que fiquem sabendo o que vão ter? E Ruth, que antes jamais poderia crer que isso fosse possível, ouviu a própria boca murmurar um pode desenchabido, o que significava que daria uma festa na véspera de Ano Novo para uma dúzia de crianças do Beco dos Murphy e uma balconista que nem sabia como se chamava. Talvez em sua memória ainda perdurasse a imagem daquela moça dizendo: não pensam em ajudar as moças antes de cometerem um erro. Talvez em seus ouvidos ainda soassem as palavras de Poliana contando o caso da mesma moça que achava a solidão de alguém em meio à multidão de uma cidade grande a pior de todas, e que recusara o convite de um moço bonito que a notara demais. Talvez no coração de Ruth Carroll se fizesse sentir a vontade de encontrar enfim a paz que a tanto buscava. Talvez tudo isso, combinado com a ansiedade no rosto de Poliana, tenha provocado a mudança do sarcasmo de sua recusa na boa vontade de seu assentimento. Fosse o que fosse, a mudança ocorreu, e Ruth se viu envolvida num torvelinho de planos e projetos, cujo centro era sempre Poliana. Para se distrair, escreveu à irmã, contando tudo, e assim concluindo. O que vou fazer? Não sei, mas acho que vou continuar a fazer o que estou fazendo, não há outro meio. Naturalmente, se Poliana começar a pregar sermões, até agora não fez isso. Assim, não posso de consciência leve devolvê-la a você. Della deu uma risada ao ler a carta no hospital. Pensou, ainda não pregou sermões. Deus seja louvado. E no entanto, você, Ruth Carroll, já se dispôs a dar 2 festas numa semana. E pelo que se pode deduzir, sua casa que vive envolta em sombra está repleta de luzes e de enfeites. E ela não pregou sermões ainda. A festa foi um sucesso. A própria Ruth teve de admitir. Jamie em sua cadeira de rodas, Jerry com seu vocabulário pitoresco e a balconista, que se chamava Sadie Jean, rivalizaram-se em divertir os convidados mais tímidos. Para a surpresa dos demais, e talvez dela própria, Sadie mostrou perfeito conhecimento de brincadeiras de salão. Essas brincadeiras, juntamente com as histórias de Jamie e o bom humor de Jerry, fizeram com que todos se distraíssem até a hora da ceia e da generosa distribuição de presentes, ao pé da árvore de Natal. Todos deixaram a casa contentes e já saudosos.
Se Jamie, o último a sair com Jerry, estava um tanto pensativo, ninguém notou. Contudo, ao despedir-se dele, Ruth lhe disse em voz baixa, meio impaciente e meio embaraçada. Então, Jamie, já mudou de ideia? Não quer mesmo vir para cá? O inválido hesitou com um leve rubor lhe tingindo as faces. Olhou em torno e depois respondeu pausadamente. Se fosse sempre igual esta noite, até que eu poderia. Mas não seria igual. Amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, talvez em uma semana, eu saberia que não deveria ter vindo. Se Ruth Carroll pensou que a festa da véspera do Ano Novo foi o último esforço de Pollyanna para ajudar Sadie e Jean, estava enganada. Na manhã do dia seguinte, Pollyanna começou. Fiquei tão alegre por tê-la encontrado de novo. Mesmo se eu não conseguir encontrar o Jamie verdadeiro para a senhora, encontrei alguém de quem a senhora pode gostar. A senhora vai ficar satisfeita de gostar de Sadie. Afinal, é uma maneira de gostar de Jamie. Ruth custou a se conter. Aquela confiança inabalável na bondade do seu coração e a convicção de sua vontade de ajudar todo mundo eram desconcertantes, até mesmo irritantes, às vezes. Mas era difícil desiludir a mocinha, especialmente ao ver a felicidade estampada em seu rosto. Disse, com esforço e como se tentasse libertar-se de invisível corrente que a prendesse. Mas, Pollyanna, você... Aquela moça, como você sabe, não é Jamie. Eu sei que ela não é Jamie, apressou-se em admitir Pollyanna. Mas é o Jamie de alguém, quer dizer. Ela não tem ninguém aqui, ninguém que possa cuidar dela. Não é verdade? Assim, sempre que a senhora se lembrar de Jamie, ficaria feliz em ter alguém que pudesse ajudar. Da mesma forma que deseja que haja alguém que ajude Jamie onde quer que ele esteja. Ruth sentiu um calafrio e não conteve um gemido. Sim, eu quero meu Jamie. Eu sei, disse Pollyanna com convicção. A presença da criança. O Sr. Pendleton me falou a respeito. Mas a senhora tem a mão da mulher. A mão da mulher? O que quer dizer com isso? Para fazer um lar. Ele dizia que era preciso a presença de uma criança ou a mão de uma mulher para fazer-se um lar. Isso foi quando ele quis que eu ficasse em sua casa. Em vez disso, encontrei Jimmy. Em vez disso, encontrei Jimmy? Perguntou Ruth com vaga expressão de esperança nos olhos, a mesma que lhe vinha sempre que ouvia qualquer variante daquele nome. Sim, Jimmy Bean. Ah, Bean. E a viúva acalmou-se. Jimmy estava no orfanato e fugiu. Ao conhecê-lo, ele me disse que queria outra espécie de lar, com uma mãe no lugar de uma diretora. Não pude lhe arranjar uma mãe, mas arranjei o Sr. Pendleton, que o adotou. Agora ele se chama Jimmy Pendleton. Mas o sobrenome era Bean. Antes era Bean. Ah, exclamou Ruth com um profundo suspiro. A viúva esteve com Sadie Jean várias vezes nos dias que se seguiram à festa do Ano Novo. Também viu Jamie. Dessa ou daquela maneira, Pollyanna conseguia fazer com que eles sempre aparecessem em sua casa. E por mais surpresa e contrariada que ficasse, Ruth não conseguia evitar que isso acontecesse. Pollyanna considerou evidências indiscutíveis o seu consentimento e mesmo sua satisfação, e ela se viu incapaz de contestá-lo. Na verdade, quisesse ela mesma entender ou não, Ruth Carroll estava aprendendo muitas coisas. Coisas que jamais teria aprendido no passado. Trancada em casa e dizendo a Mary que não deixasse ninguém entrar. Aprendia como deve ser a vida de uma jovem sozinha numa cidade grande, tendo de ganhar a vida e sem ninguém que se preocupasse com ela, a não ser aqueles que se preocupam em demasia. O que quis você dizer aquele dia na loja, quando falou em ajudar as moças? Perguntou certa noite a Sadie Jean. A jovem ficou visivelmente contrafeita e desculpou-se. Acho que fui muito grosseira. Não se incomode com isso, atalhou Ruth. O que quis dizer? Tenho pensado muito nisso, desde aquele dia. Depois de guardar silêncio por algum tempo, a moça falou. Estava pensando numa jovem que conheci. Veio da minha cidade, era muito bonitinha e muito boazinha, mas não tinha muito juízo. Moramos juntas durante 1 ano, no mesmo quarto, cozinhando os ovos no mesmo bico de gás e jantando os mesmos bolos de peixe num restaurante barato. À noite, só podíamos passear pela avenida ou ir a um cinema, quando tínhamos dinheiro para isso. O resto do tempo ficávamos no quarto, que era quente no verão e bem frio no inverno. O gás, de tão fraco e bruxuleante, quase não nos permitia ler ou costurar quando o acendíamos para iluminar o cômodo. Por cima de nossas cabeças havia uma tábua rangedeira, em que alguém sempre pisava, e embaixo morava um sujeito que aprendia a tocar cornetim. A senhora já ouviu alguém aprendendo a tocar cornetim? Acho que não, murmurou Ruth Carroll. Então, não pode imaginar, disse Sadie, retomando sua história.
Às vezes, especialmente no Natal e nos feriados, costumávamos andar pela avenida e outras ruas, olhando as vitrines. A senhora compreende? Vivíamos sozinhos, e naqueles dias tínhamos vontade de frequentar casas onde pudéssemos conversar com outras pessoas, ver crianças brincando. Mas sabíamos que pensar nisso era pior, uma vez que não podíamos ter o que queríamos. Mais triste ainda era ver os automóveis cheios de gente alegre. A senhora compreende? Éramos jovens e queríamos também nos divertir. Pois bem, pouco a pouco minha companheira começou também a se divertir. Depois de outra pausa, a moça prosseguiu. Para encurtar a história, um dia resolvemos que cada uma iria para seu lado. Não podíamos continuar juntas. Eu não gostava de suas companhias e lhe disse isso francamente. Ela não gostou e nos separamos. Passei 2 anos sem vê-la, até que recebi um bilhete e fui procurá-la, faz um mês. Estava numa dessas casas de recuperação. Um lugar agradável, com tapete, quadros, folhagens, flores e livros, um piano, um bom quarto e tudo mais. Senhoras ricas vinham de carro e as levavam para passear, ou para assistir a concertos. Minha companheira estava aprendendo taquigrafia e lhe haviam prometido um emprego, logo que estivesse em condições de trabalhar. Todos eram bons e queriam ajudá-la de todas as maneiras. Ela me contou isso tudo, mas disse outra coisa. Sadie, se elas tivessem tido a metade do trabalho que tiveram e tivessem me ajudado há mais tempo, quando eu era uma moça honesta, digna de respeito próprio dos outros, não estariam precisando me ajudar agora. E a jovem balconista continuou. Nunca me esqueci disso. Não tenho nada contra o trabalho da recuperação. É uma boa coisa e deve ser feita. Só acho que seria muito melhor se essas senhoras manifestassem seu interesse um pouco mais cedo. Eu acho que há lares para as moças que trabalham, estabelecimentos apropriados, essas coisas, disse Ruth com uma voz que poucas de suas amigas teriam reconhecido. Ah, sim. A senhora conhece alguma delas? Não, só tenho contribuído para mantê-las, disse a senhora Carroll, em tom quase de súplica, enquanto Sadie sorria cética. Eu sei, muitas senhoras generosas dão dinheiro para casas assim e nunca viram o interior de qualquer uma delas. Por favor, não pense que sou contra essas instituições. São quase a única ajuda que existe. Mas não passam de uma gota d'água no oceano do que se precisa. Conheci uma delas, certa vez. Havia ali alguma coisa. Senti alguma coisa. Que adianta dizer? Talvez não sejam assim. Talvez a culpa fosse minha. Se eu lhe dissesse, a senhora não ia entender. Nunca viu uma delas por dentro. Mas não posso deixar de pensar porque essas senhoras de bom coração não se empenham em evitar o que tratam depois de recuperar. Desculpe-me, eu não queria falar tanto, mas foi a senhora que me perguntou. Perguntei sim, disse Ruth afastando-se. Não foi apenas com Sadie Jean que Ruth aprendia o que jamais aprendera antes. Aprendia também com Jamie, que desempenhava importante papel. Pollyanna gostava que ele a visitasse, e ele tinha o mesmo prazer. A princípio, é certo, hesitou, mas não tardou a eliminar suas dúvidas e a prolongar as visitas. Frequentemente, Ruth e Carol encontravam o rapazinho e Pollyanna acomodados em poltronas perto da biblioteca, com a cadeira de rodas ao lado. Às vezes, liam um livro. Ruth ouvira um dia Jamie dizer a Pollyanna que não se incomodaria muito de ser inválido se tivesse tantos livros como a Sra. Carroll. Em outras ocasiões, ele contava histórias e Pollyanna ouvia, atenta, mas de olhos fechados. Ruth desconfiava do interesse de Pollyanna, até que um dia ela mesma se deteve para ouvir. Depois, não duvidou mais, e se transformou também em ouvinte. Por mais imprópria que fosse a linguagem de Jamie, era sempre viva e pitoresca, tanto que Ruth Carroll se viu de mãos dadas com Pollyanna, trilhando os caminhos da Idade do Ouro, guiadas pelo entusiasmado narrador. Ruth começava a compreender também o que significava ser, no espírito e na ambição, o centro de atos de bravura e aventuras extraordinárias. De fato, um menino inválido preso a uma cadeira de rodas. O que, entretanto, ela não compreendia era o papel que o rapazinho já desempenhava em sua própria vida. Não entendia como sua presença se tornava importante, nem como se interessava em descobrir alguma novidade para Jamie ver. Tampouco compreendia como, aos poucos, ele se parecia mais com o Jamie perdido, o filho de sua irmã. Fevereiro, março e abril passaram e maio chegou, trazendo para perto a data em que Pollyanna teria de voltar para casa. De súbito, Ruth Carroll se deu conta do que aquilo significava para ela. Ficou aterrorizada. Até então, acreditava que se regozijaria com a partida de Pollyanna, que a casa seria outra vez tranquila, que ela mesma ficaria em paz, podendo de novo esconder-se do mundo para se livrar do contato com importunos. Que iria, enfim, poder ficar pensando apenas no adorado sobrinho desaparecido. Tudo isso ia acontecer quando Pollyanna fosse embora.
Agora que Poliana ia realmente partir, o quadro se modificava. A casa tranquila ameaçava tornar-se sóbria e insuportável. A tão desejada paz seria uma solidão. E quanto a se livrar de importunos e pensar somente no sobrinho desaparecido, era duvidoso que algo pudesse apagar a lembrança do novo Jamie, que talvez fosse o antigo Jamie, com seu olhar súplice e tristonho. Ruth percebia agora que sem Poliana sua casa ficaria vazia e que sem Jamie seria ainda pior. A certeza não agradava ao seu orgulho. Antes, era uma tortura para seu coração, já que o menino por 2 vezes dissera que não queria ir para lá. Por algum tempo, no curso dos últimos dias da permanência de Poliana, a luta travada foi encarniçada, sempre, contudo, com a vitória do orgulho. Depois, quando soube que aquela seria a última visita de Jamie, o coração triunfou, e mais uma vez ela pediu ao inválido que viesse para sua casa, para ser em sua vida o Jamie que ela havia perdido. Nunca se lembrou depois do que ela própria dissera, mas jamais esqueceu as palavras do garoto, de resto, bem poucas palavras. Por um tempo lhe pareceu muito longo. Ele a encarou, e logo seus olhos como que se iluminaram. Sim, exclamou. Agora a senhora quer mesmo que eu venha.